Vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre a liturgia de forma antecipada nos meus endereços telemáticos. Você pode digitar na internet Paulo Roberto Maciel e vai chegar aos meus endereços eletrônicos. Temos o blog, Facebook, YouTube com mais de 10 mil vídeos e Instagram. Para ir direto no Instagram é só digitar @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Eu faço esse trabalho porque foi Jesus que mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. E eu também sou um ajudador dos presidentes de celebrações da palavra e eucarística. Ok? Vocês podem ouvir aqui as transmissões porque eu pesquiso em sites fidedignos, como o revista.arautos.org e o novaalianca.com.br, além da Canção Nova e outros. Liturgia referente ao dia, vamos lá, atenção, 19 de setembro de 2024. É uma quinta-feira, 24ª semana do tempo comum. Neste ano litúrgico B, enfatiza-se mais o Evangelho de São Marcos, pelo menos no domingo. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui, com esse tecido verde. No rito da missa temos a missa escolha ou São Januário. Pode ser a missa para São Januário, memória facultativa, ok? Memória facultativa, nesse caso. Quer dizer, o presidente da celebração é que vai decidir se fará a missa sobre São Januário, ou então se ele irá oficiar a missa comum. São Januário foi bispo, foi mártir. No caso, se ele optar por celebrar a missa em memória de São Januário, a cor é vermelha, aí não é branca, é cor vermelha. Vamos começar então? Antífona da entrada. Dai a paz, Senhor, aos que em vós esperam, para confirmar a veracidade dos vossos profetas. Escutai as preces do vosso servo e vosso povo Israel. Eclesiástico 36, versículo 18. Agora vamos à oração da coleta. Rezemos. Coloque suas intenções. Ó Deus, vós que criais e governais todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos a ação da vossa misericórdia, dai-nos a graça de vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos, assim seja. Primeira leitura, leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos do 1 ao 11. Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim como a um abortivo. Na verdade, eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. É pela graça de Deus que eu sou o que sou.
Sua graça para comigo não foi estéril. Prova é que tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos, não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. É isso, em resumo, o que eu e eles temos pregado, e é isso o que crestes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 117 na Bíblia Vulgata e 118 na Bíblia Hebraica, versículos 1 ao 2, 16b a 17, 28, refrão, versículo 1. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Repitamos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga: eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou, a mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário, viverei para cantar as grandes obras do Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço. Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Repitamos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com um trecho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. E depois vamos proclamar o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos do 36 ao 50. Aleluia, 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 aleluia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela levou um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés.
Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vamos ao livro O Pão Nosso de Cada Dia para saber uma reflexão sobre este evangelho. Lucas 7, versículos do 36 ao 50. Esta narração tem muitos elementos em comum com a unção de Betânia, que não aparece no evangelho de Lucas. Aparentemente há uma contradição. Primeiro, o amor parece causado pelo perdão. Depois, é causa do perdão. Na realidade, Lucas quer ensinar aqui o que é a fé cristã. É o amor que esta mulher tem por Jesus. Amor que deve ser lido à luz do primeiro mandamento. Esse amor é efeito e causa do perdão. Enquanto perdoada, aquela mulher ama como resposta ao perdão. Enquanto ama, está aberta a acolher o perdão, que é a forma mais sublime do amor. Antropologicamente, amor e perdão se alimentam um ao outro numa circularidade sem fim. Na casa do justo irrompe uma pecadora, reconhecendo o próprio pecado e a misericórdia de Deus. Na casa da lei, onde era esperado porque convidado, Jesus convida para o banquete nupcial o pecador inoportuno e indesejado. Enquanto ela entra na alegria da dança de Jesus, o esposo, os justos olham desapontados para a triste cena que se desenrola diante deles. De um lado, a mulher reduzida a um nada, que recebe a abundância do amor de Jesus, embebendo-se deste amor e devolvendo-o a Jesus. De outro, fariseu autossuficiente, senhor de si, que conhece só o mérito, ignora o débito e o amor que, perdoando, o anula. O pecador, na verdade, não pode participar da dança do amor se, antes, não participar das lágrimas do seu pecado. A intenção da narração é persuadir o pecador do seu pecado de meretrício, pois ele quer merecer o amor de Deus. O amor é gratuito. O pecador ou pecadora sabe disso graças à experiência do perdão. E merecê-lo é prostituição. Ou, para ficarmos no jogo etimológico, meretrício, essa relação de meretrício que o justo instaura com Deus é, de fato, o único pecado direto contra aquele que é amor. Por isso, não tem perdão. Só se pode sair dele pela conversão, pela mudança de direção, cujo primeiro movimento é o reconhecimento de que se é pecador. Na verdade, a conversão mais profunda consiste em reconhecer-nos pecadores e, portanto, necessitados de perdão. Jesus confirma aqui que é justamente aquele Deus que ele revelou, um Deus que ama e faz graça a todos, aos pagãos, que são inimigos, aos pequenos e aos pecadores. Conclui-se o delineamento daquele caminho de fé proposto a todos aqueles e aquelas que não viram física e historicamente Jesus. Quem crê no poder da sua palavra vence a morte, pois Deus visitou o seu povo como havia prometido a Israel. A casa da lei, a casa do justo, ou seja, Israel, foi escancarada a todos, já que todos têm necessidade do perdão, pois todos
somos transgressores e não cumpridores da lei. Esta mulher representa, na verdade, o verdadeiro povo de Deus, que se reconhece pecador e necessitado de perdão. Ela entra de supetão, inesperada e indesejada na casa do justo, e ele vê-se perdido e por fora diante do que se passa aos seus próprios olhos. Ah, se ele pudesse entender que no banquete da lei só se participa mediante o amor que aceita o perdão e que aceita o pecador. Note-se, aliás, que é a lei que convida Jesus, mas é o pecador ou a pecadora que acolhe Jesus e o ama, porque se sente acolhido e perdoado. Olha que reflexão, hein? Reflexão profunda neste livro. Vamos ao outro livro, Palavra e Vida, uma reflexão menor. Aquela mulher não vivia concentrada em si mesma. Diante de Jesus, não se sente assustada por seus pecados. Diante de Jesus, a única coisa que faz é expressar o seu amor. Havia ouvido falar de um homem que praticava o bem, que cuidava dos pobres e curava os doentes. Talvez havia conhecido muitos homens, porém, a Jesus ela o ama sem pedir nada em troca. E cria-se uma relação sem preço nem condições, na qual Jesus perdoa os pecados e reconhece que o amor e a fé salvaram essa mulher. Não nos seria conveniente começar a amar assim, sem condições e sem medida? Agora vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Ela amou muito, ou muito amou. Lucas 7, versículos do 36 ao 50, é a análise sobre esse texto do Evangelho. Os honestos não vão gostar. Paciência. A cena é de um banquete. A mulher da rua entra sem ser convidada. Aliás, pecadora pública. Não caberia em um convívio exclusivamente masculino, como era o costume. Lava com lágrimas os pés de Jesus, enxuga-os com seus cabelos e os beija. Unge a cabeça de Jesus com nardo do Egito, conforme João, capítulo 12, versículo 3, uma preciosidade, tudo para escândalo do dono da casa, que despreza o convidado por seu contato físico com uma mulher impura. Pobre Simão, triste fariseu, tão honesto, tão ignorante do pensamento de Deus. Quando Jesus chegara como convidado, um servo da casa deveria ter lavado seus pés com água. A hospitalidade oriental saudava o visitante com o ósculo da paz, que Jesus não recebera. Costumava-se igualmente perfumar a visita com aromas especiais. Nada disso tinha ocorrido. A recepção dada a Jesus não fora nada calorosa. Assim, diante da crítica muda de Simão, fariseu, Jesus pode responder com triplo contraste. Ali onde faltara água, a mulher trazia lágrimas. Onde faltara o beijo na face, ela vinha com os beijos nos pés. Onde faltara o aroma comum, ela derramava o precioso nardo. Tudo demais, tudo fora da medida, tudo em excesso, como só faz quem ama. No clímax da sequência, Jesus declara alto e bom som que os pecados da mulher estavam perdoados. E nós, modernos fariseus, julgamos que o perdão foi dado como retribuição por seu tríplice gesto. Erramos, é o contrário. De algum modo, antes deste encontro, isto fica bem claro no filme de Franco Zeffirelli, ela havia experimentado o amor de Jesus manifestado por um olhar na esquina. Agora sim, sentindo-se amada e perdoada, ela é capaz dos gestos que fez. O perdão recebido antecede os gestos de amor. O fariseu honesto tinha como catecismo a certeza de que só os puros merecem a atenção de Deus. Jesus quebra as tábuas da lei farisaica
e demonstra que é o amor que salva, não a honestidade. O mesmo Jesus que tantas vezes afirmara: eu não vim para os justos, mas para os pecadores. São os doentes que necessitam de médico. Mateus 9, versículos do 12 ao 13. Deus nos livre do moralismo afetado. Deus nos permita a experiência de ser perdoado e, livres da culpa, nos tornemos capazes de muito amar. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Eu te amo, Senhor, minha força. Salmo 18, versículo 1. Vamos agora aos santos do dia. Os santos são exemplos para nós e devemos segui-los, porque eles seguiram o que Jesus mandou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Santo do dia 19 de setembro, São Januário, bispo e mártir. Faleceu em 305, foi martirizado em Pozzuoli, na Itália. Seu sangue, conservado na Catedral de Nápoles, se liquefaz milagrosamente 4 vezes ao ano. Conforme o site rs21.com.br da rede Século XXI, a televisão Século XXI, televisão católica, a esse santo é atribuído o milagre do sangue de São Januário, ou Gennaro, como é o seu nome na língua italiana. Você sabia? Na língua italiana é Gennaro, São Gennaro, São Gennaro. Durante a sua festa, dia 19 de setembro, sua imagem é exposta à imensa população de fiéis. Por várias vezes, na ocasião, a relíquia do seu sangue se liquefaz, adquirindo de novo a aparência de recém-derramado e a coloração vermelha. A primeira vez, devidamente registrada e desde então amplamente documentada, ocorreu na festa de 1389. A última vez foi em 1988. O mais incrível é que a ciência já tentou, mas ainda não conseguiu chegar a alguma conclusão de como o sangue depositado num vidro em estado sólido, de repente se torna líquido, mudando a cor, consistência e até mesmo duplicando seu peso. Assim, segue, através dos séculos, a liquefação do sangue de São Januário, como um mistério que só mesmo a fé consegue entender e explicar. Por isso o povo de Nápoles e todos os católicos devotam enorme veneração por São Gennaro, ou São Januário. Até a história dessa linda cidade italiana, cravada ao pé da montanha do Vesúvio, confunde-se com a devoção dedicada a ele, que os protege das pestes e das erupções do referido vulcão. Na verdade, ela se torna a própria história deste santo, que, segundo os atos do Vaticano, era napolitano de origem e viveu no fim do século III. Considerado um homem bom, caridoso e zeloso com as coisas da fé, foi eleito bispo de Benevento, uma cidade situada a 70 quilômetros da sua cidade natal. Era uma época em que os inimigos do cristianismo submetiam os cristãos a testemunharem sua fé por meio dos terríveis martírios seguidos de morte. No ano 304, o imperador romano Diocleciano desencadeou a última e também a mais violenta perseguição contra a igreja. O bispo Januário foi preso, com mais alguns membros do clero, sendo todos julgados e sentenciados à morte no espetáculo público no circo. Sua execução era para ser mesmo um verdadeiro evento macabro, pois seriam jogados aos leões para que fossem devorados aos olhos do povo chamado para assistir. Porém, a exemplo do que aconteceu com o profeta Daniel, as feras tornaram-se mansas e não lhes fizeram mal. O imperador determinou então que fossem todos degolados ali mesmo. Era o dia 19 de setembro de 305. Alguns cristãos piedosamente recolheram em suas ampolas o sangue do bispo Januário
e o guardaram como a preciosa relíquia que viria a ser um dos mais misteriosos e incríveis milagres da Igreja Católica. São Januário é venerado desde o século V, mas sua confirmação canônica veio somente por meio do Papa Sixto V em 1586. São Genaro ou São Januário, rogai por nós. Santa do dia 19 de setembro, São Mariano Eremita, do século VI. Você já ouviu falar de São Mariano? Oriundo de honrada família de Bourges, França, abandonou o mundo para tornar-se eremita em Berry. Alimentava-se apenas de frutas silvestres e de mel. São Mariano, rogai por nós. Santo do dia 19 de setembro, São Teodoro, bispo, faleceu em 690. Teodoro tinha quase 70 anos de idade, era um septuagenário, já chegando a 7 décadas de vida, quando o Papa São Vitaliano o nomeou bispo de Cantuária, na Inglaterra. Santa do dia 19 de setembro, Santa Pomposa, virgem e mártir, faleceu em 853. Foi decapitada em Córdoba, na Espanha. Isto aconteceu durante a perseguição movida pelos mouros contra os cristãos. Santa Pomposa, rogai por nós. Santa do dia 19 de setembro, Santa Maria de Cervello, virgem, faleceu em 1290. Primeira religiosa mercedária, incansável na assistência aos pobres e enfermos, Maria de Cervello ficou conhecida como Maria do Socorro. Santo do dia 29 de setembro, São Carlos Yeon Song Moon, mártir, faleceu em 1846. Catequista que muito trabalhou para a entrada de missionários na Coreia. Olha, fez esse trabalho no continente asiático, naquela região da Coreia. Ele foi preso e decapitado junto com outros cristãos. Santa do dia 19 de setembro, Santa Maria Emília de Rodat, fundadora, faleceu em 1852. Fundou em Villefranche, na França, a Congregação da Sagrada Família para a Formação da Juventude. Era grande devota da Santa Missa e da Via Sacra. Santa Maria Emília de Rodat combateu o espírito jansenista, que com ares de humildade pregava a escassa procura dos sacramentos. Santa do dia 19 de setembro, Beata Francisca Qualiado Baixauli, foi virgem e mártir, faleceu em 1936. Francisca Qualiado foi uma simples costureira e recitava o rosário. Participava da Eucaristia diariamente. Foi fuzilada em Benifaiós, na Espanha. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus Todo-Poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor Ele nos dará, porque é o nosso Pai Celestial. Sabe o que é melhor para nós, é onisciente. Então, não fique desanimado quando receber um não. Eu já recebi muitos nãos de Deus no passado e só fui verificar que esses nãos eram bons para mim posteriormente. Se eu tivesse recebido sim no passado, eu nem estava mais aqui. E agora, Maranatá,
do aramaico, dialeto de Jesus, ou Maranata, como dizem os irmãos separados dos católicos, os evangélicos ou protestantes. O significado é o mesmo. As pronúncias são diferentes, mas o significado é o mesmo. Vem, Senhor, Senhor vem. Um dia ele voltará e será o juízo final. No juízo final, quem for salvo terá corpo glorificado, como o de Jesus ressuscitado, como o dos anjos de Deus, e irá viver em comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, com todos os santos, todos os salvos. Isso será por todos os séculos dos séculos, algo inefável. São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Para você viver a eternidade com a visão beatífica de Deus, como anjo, com corpo transformado, transfigurado, arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus como Deus, o Deus do amor infinito que morreu por nós na cruz, venceu a morte ressuscitando, ascendeu ao céu e está à direita do Pai Celestial, como o nosso sumo sacerdote eterno, nosso mediador e nosso irmão primogênito. Creia em Jesus como Deus, arrependa-se dos seus pecados e seja batizado. Perdão, Senhor, pelos meus pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados. Passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @ Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.